Confie na sua intuição, siga seus instintos. Qual que é a diferença entre intuição e instintos? E será que realmente a gente pode utilizá-los para guiar as nossas decisões? Antes que você responda usando qualquer um dos dois, vamos dar uma conferida? Já parou para pensar que a gente nasce sabendo coisas que ninguém nunca ensinou pra gente? Como é que o bebê sabe que tem leite naquele seio e que se ele sugar ele consegue se alimentar? Perceba que essas funções inatas são presentes em todos os animais. A pergunta é, como é que isso funciona? O que explica isso, né? De uma forma simplificada é assim. Todos os animais, racionais ou irracionais, eles têm cérebro. Cada um no seu nível de complexidade. Por exemplo, o cérebro de uma mosca tem 100 mil neurônios, enquanto de um ser humano, 86 bilhões. O ponto é que todo cérebro controla as ações. E a parte do cérebro que controla as ações, vamos chamar de reativo. E quando a gente nasce, o reativo tem uma diretriz básica, que é sobrevivência. Só que como a gente chega cru, o reativo não tem nenhuma referência, então ele precisa de algo para consultar. E ele recebe um manual de operações com comandos básicos, rudimentares, para esse fim. E esses comandos variam muito de acordo com a espécie. Por exemplo, as tartarugas marinhas, existem lá orientações nesse manual sobre o movimento dos membros e que elas devem seguir em direção à água. Já os pássaros, os músculos das cordas vocais, os movimentos das asas para chamar a atenção da mãe para alimento. O manual nada mais é do que um conjunto de funções básicas com o objetivo de sobrevivência e que tudo que o reativo tem a fazer é seguir. E essas funções elas não mudam, elas permanecem as mesmas por toda a vida. E esse manual tem um nome, chama instintos. Os animais mais desenvolvidos, que são os mamíferos, por exemplo, nós seres humanos inclusos, para esses animais o reativo tem um parceiro chamado racional. E a função do racional é apoiar o reativo em tudo aquilo que ele não tem condição de fazer sozinho. Então, por exemplo, toda vez que o reativo não encontra a resposta lá no manual dele de operações, né, nos instintos, porque é algo muito complexo, por exemplo, ele chama o racional para ajudar. E o racional ele tem condição de processar cálculos, elaborar estratégias, fazer raciocínios lógicos, enfim, apoiar o reativo em tudo aquilo que o reativo sozinho não teria condição de fazer. Por uma questão lógica, o reativo não quer ser dependente, ninguém gosta de ser dependente de ninguém. Então, cada vez que ele chama o racional, ele, de uma forma discreta, ele dá uma espiada no que o racional está fazendo e anota num caderninho de bolso, de uma forma muito rudimentar, aquilo que ele está entendendo. Todas aquelas ações para que na próxima vez que algo parecido aconteça, ele não precise chamar o racional para ajudar, para apoiar ele, que ele consiga resolver sozinho. Pode ser exatamente a mesma coisa ou algo parecido. Então, quando você vê fumaça saindo de uma panela em cima do fogão, você sabe instantaneamente que você não deve tocar naquela panela. E provavelmente você aprendeu isso sem precisar se queimar. Como que isso aconteceu? Lá no passado, seu racional processou que fumaça se associa a fogo, fogo a perigo, e ele entende que a fumaça com a panela é um sinal de perigo. E aí, por lógica e dedução, ele não precisa chamar o racional para entender aquilo, ele já sabe que ele não deve tocar. E essas anotações acontecem 24 horas por dia, até mesmo quando a gente está dormindo. E tem um nome para esse caderninho, chama intuição. Tanto o caderninho quanto o manual, eles se localizam numa área subcortical do nosso cérebro, em outras palavras, eles ficam no nosso inconsciente. E a maioria das coisas que tem lá, a gente sequer sabe que existem. Por exemplo, quando você consegue dar aquela resposta rápida para um assunto que você já não via há muito tempo,
Ou você diz aquele sim assertivo para uma questão e que você não sabe muito bem o porquê, mas você só sabe que é aquela resposta certa. No resumo é o seguinte, os instintos, eles são aquelas funções básicas que a gente já nasce com elas, vão permanecer daquela maneira por toda a nossa vida. Elas têm um simples objetivo, a nossa sobrevivência, mais para frente também a reprodução. Já as intuições, bom, elas são conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida, que em algum momento, né, foi processado pela nossa parte racional e ela fica disponível para acesso imediato, né? Ela vai facilitar a nossa vida, dando agilidade. E tanto as intuições quanto os instintos, elas funcionam como um guia em mais de 90% do nosso tempo. Significa que, basicamente, a gente funciona à base desses dois elementos. E ele serve também como um atalho em meio às complexidades do nosso mundo. E que é extremamente importante essa habilidade, né? Explica, por exemplo, por que a experiência ela é tão valorizada no mercado de trabalho. Pessoas experientes parte-se do princípio que elas detêm mais desses atalhos e vão ter uma condição muito melhor de lidar com as situações adversas do dia a dia, que uma pessoa inexperiente não teria. Bom, agora que a gente já entende o que são intuições e instintos, vamos voltar para aquela nossa pergunta inicial, que é, será que a gente pode confiar neles para as nossas decisões? E para responder isso, eu queria que vocês observassem essa imagem na tela. Vocês vão perceber imediatamente que a linha horizontal da figura de cima é maior do que a de baixo, correto? Só que se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai notar que, na verdade, ambas têm o mesmo tamanho. O ponto é por que isso acontece. E agora que a gente entende mais sobre intuições, a gente consegue deduzir que o que aconteceu foi que, numa fração de segundos, quando você olhou para essa imagem, o seu reativo olhou para o caderninho dele, achou algumas regras básicas, rudimentares de geometria e deduziu que aquilo era suficiente para ele analisar e comparar o tamanho, chegando a uma conclusão que elas tinham tamanhos diferentes. E, na verdade, esse mecanismo funciona muito bem 99% do tempo. Ele traz agilidade, como eu falei, para a nossa vida. O problema é que o reativo não sabe reconhecer quais são aqueles momentos em que essas regras rudimentares, essas anotações básicas que ele faz no caderninho não são suficientes, ele precisa do apoio do racional. E nesse caso, se ele tivesse chamado racional, evitaria essa ilusão visual que a gente teve. O mais engraçado é que, mesmo agora você sabendo de tudo isso, você continua com a impressão de que as linhas têm tamanhos diferentes. E qual que é a explicação disso? É que o reativo ele não vai jogar fora anos de experiências e anotações por conta de uma exceção. Então significa que a gente vai se enganar toda vez que a gente vê imagem como essa? Felizmente não. O que o reativo vai fazer, como ele não é bobo, é anotar numa parte do caderninho dele que quando aparecer figuras geométricas parecidas com essa, ele deve sair do modo automático dele, onde ele fica consultando constantemente aquele caderninho e chamar o racional para dar um apoio e aí sim ele ter uma decisão mais assertiva, uma análise correta sobre aquilo. Todas essas falhas e desvios que são fruto, né, dessas análises rudimentares do reativo, tem um nome, chamam vieses, né? E o nosso cérebro ele é infestado deles. E a pior parte é que a grande quantidade de vieses que existem não são esses que causam ilusões visuais como essa, são ilusões cognitivas, em outras palavras, são desvios lógicos a situações que a gente, por exemplo, deveria estar dizendo não e a gente diz sim, ou devia estar indo para um caminho e vai para outro. Agora, imaginem que vocês têm uma grande decisão a tomar, por exemplo, a aquisição de um imóvel, a mudança de um emprego ou o início de um projeto.
e que vocês estejam sendo vítimas de vieses como esse e que o seu reativo acha que está fazendo um ótimo julgamento e você não tem a mínima noção de que isso está acontecendo. Então, voltando naquela nossa questão inicial, se a gente pode ou deve confiar nas intuições e instintos para as nossas decisões, a resposta é não. A gente pode sim confiar neles para pequenas decisões, como que roupa eu vou vestir hoje, o que eu vou almoçar, que música eu vou ouvir. São coisas triviais e que mesmo que a gente erre, não vai causar um dano muito grande para a nossa vida. Mas grandes decisões a gente precisa sair desse modo automático que o reativo tem de processar coisas. Em outras palavras, a gente não pode ficar à mercê dos vieses provenientes das intuições. A gente precisa de um processo, mas para falar sobre isso a gente vai ver num outro vídeo. E se você gostou desse conteúdo e quer ter acesso a mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. E se quiser transformar todas essas informações em conhecimentos práticos e úteis através de uma experiência visceral, participe dos nossos workshops presenciais e online. Conhecimento é poder.